Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Isidro, você está aqui no meu canal onde eu falo um pouquinho sobre infraestrutura urbana e a gente vai seguir hoje para mais um aulão da semana. Vou aguardar um pouquinho, o pessoal que sempre chega, porque a gente faz essa estreia aqui, né, pessoal? Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, estamos por aqui falando um pouquinho sobre o mundo da infraestrutura urbana, né, sobre elaboração de projetos de infraestrutura e demais temas aí correlatos, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, vou passando algumas informações para vocês. Bom, primeiramente nós temos aqui no nosso canal todas as outras aulas. Deixa eu só verificar uma questão aqui no meu microfone. Beleza, nós estamos hoje, essa aqui é nosso aulão da semana, é a aula de número 4, só que nós temos aí mais 3 aulas, então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para as outras aulas. Então você pode clicar lá e assistir as outras aulas, beleza? As nossas aulas, elas demoram em torno de 40 minutos. O tema de hoje é um tema um pouco longo, então pode ser que talvez a gente tenha que dividir em 2 aulas. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da nossa aula. Se isso acontecer, você está convocado para assistir a segunda parte da aula, beleza? Então, como eu disse, nossa aula é em torno de 40 minutos a 1 hora. Já deixa aí o seu papel e caneta aí do lado, sempre comento isso com os meus alunos, é muito importante você fazer as suas anotações para você poder ter um histórico depois, né? Lembrando que essas aulas vão permanecer gravadas aqui no YouTube. Então você pode assisti-la depois, num segundo momento. Se você conhece alguém que gosta desse mundo de infraestrutura, já indica para eles. E já que você está por aqui, já deixa aí o seu like, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, faça aí com que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é relevante e leve esse conteúdo para um número maior de pessoas, né? O nosso aulão vem crescendo pouco a pouco, então a gente tem outras vezes aí as outras aulas, uma quantidade maior de visualizações, então para mim isso é muito bacana, é uma satisfação muito grande poder falar sobre essa área que eu gosto tanto e ver esse assunto crescendo no YouTube é muito legal. Então pessoal, o nosso aulão de hoje vai ser sobre terraplenagem aplicada a loteamentos, condomínios e sistemas viários urbanos. Como eu disse, já tivemos 3 aulas. Busca aí na nossa história, onde eu falei sobre o mercado de infraestrutura, depois eu falei sobre topografia, uma aula muito importante. A outra aula foi sobre geometria horizontal e vertical. E agora a gente vai para a terraplenagem. Temos aí uma sequência, vamos dizer assim, de atividades, né? Quando a gente pensa em projetos de infraestrutura para loteamentos e condomínios. Eu gosto muito de falar desse tema, é um tema que está no meu dia a dia, trabalho com isso diariamente, então para mim é um grande prazer poder estar aqui falando para vocês. Então vamos começar, né, pessoal? Chega de blá blá blá, vamos começar a nossa aula hoje sobre terraplenagem. Bom, pessoal, esse primeiro slide, como eu digo em todas as aulas, disse nas outras também, eu apresento aí um pouquinho da minha história, falo um pouco sobre o meu histórico, né, onde eu me formei, o que eu estou fazendo. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em sistemas de infraestrutura urbana na PUC de Campinas, que é uma cidade próxima aqui a São Paulo. Então, se vocês puderem, volte lá na primeira aula. Na primeira aula eu falo um pouco mais detalhadamente sobre mim, para vocês entenderem quem eu sou, né? Afinal de contas, talvez você caiu aqui despercebido no nosso canal, seja muito bem-vindo. Então você precisa saber quem eu sou, quem que é esse cara que está aí falando sobre infraestrutura. Lembrando que nós temos os nossos 3 cursos, né, pessoal? O ProGBase, o ProGTR e o ProGDREM. É muito bacana para quem quer ingressar nessa área de infraestrutura. E eu sou professor titular hoje de 2 cursos de pós-graduação. Um de infraestrutura urbana para loteamentos e condomínios do IPOS e um novo curso de drenagem viária que eles implantaram lá. Então estou lá com eles desde 2021 e é isso. É um grande prazer poder lecionar, mesmo que de uma forma virtual aqui à distância. Encaro isso com muita seriedade e é um prazer muito grande poder falar sobre esse conteúdo para vocês. Então, se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre a minha história, o que eu já fiz, o que eu já deixei de fazer,
dá uma olhada na primeira aula, tudo bem? Lá vocês vão conseguir saber mais detalhadamente sobre esse slide. Bom, continuando, pessoal, esse aqui também faz parte do meu dia a dia. Não posso deixar de falar, quem já viu as outras aulas já sabe que eu falo, né? Que é agradecer a sua presença aqui com a gente e te parabenizar também pela sua atitude aí na busca por conhecimento, né? Como eu sempre digo, o mercado de elaboração de projetos, ele é um mercado muito rentável, isso é fato. Eu trabalho com isso há 20 anos já, comecei muito jovem a desenvolver projetos, só que da mesma forma que ele é rentável, ele é brutal, muito concorrido. Isso é um problema porque essa concorrência, às vezes, ela é um pouco desleal com relação a custo. Por que eu falo isso? Muita gente está chegando no mercado e acaba cobrando valores super baixos aí na elaboração de projeto, e a pessoa que tem um valor mais alto acaba perdendo muitas vezes os contratos. Isso é natural. Como que a gente pode combater isso, né? Fazendo projetos de qualidade, deixando o nosso nome aí no mercado não ser abalado por esses problemas. E para a gente poder chegar nisso, pessoal, a gente precisa de conhecimento, não tem jeito. Se você quer evoluir, você precisa estudar. Eu mesmo, nos meus 41, quase 42 anos aqui, estou estudando, estou fazendo um mestrado, estou sempre fazendo cursos aí para poder me adequar a essas novidades do mercado e crescer, né? Acho que isso é muito importante. Então você já está dando seu passo. O fato de você estar aqui, isso é muito importante. Então esse primeiro passinho que você está dando aí em busca de conhecimento, pode ter certeza que ninguém vai tirar isso de você e lá na frente, uma hora, isso vai fazer diferença. Então é muito mais importante do que essa velocidade, a pressa, né? É a constância da sua evolução. Então assiste um vídeo no YouTube por dia a respeito do tema de infraestrutura. Tenho certeza que daqui 2, 3 meses você vai estar um craque aí nessa área, beleza? Então, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua atitude. Tá gostando? Deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha lá com seus amigos que trabalham com infraestrutura, que gostam desse tema. Então é muito importante, tá? Pra gente aqui, são coisas pequenas, mas que nos ajudam muito. Pessoal, vamos lá. Então, o que é terraplenagem, né? Nós já falamos nas outras aulas a respeito de topografia, a respeito de geometria horizontal e vertical. E agora nós vamos falar sobre terraplenagem. Então, quando a gente pensa em terraplenagem de loteamentos, a gente precisa avaliar um conjunto de operações que são necessárias para a retirada de terra, ok? Destinando essa terra para um determinado local que pode estar com falta de material, ou muitas vezes você tem material de sobra, então você vai tirar do seu local da obra e levar para um outro local externo. Então o que a gente faz na terraplenagem é um balanceamento de terras para poder deixar o nosso projeto de acordo com o que o geométrico pensou. Lembra que na última aula nós falamos a respeito do geométrico vertical, né? Em que nós estudamos os perfis das vias e pensamos ali nas cotas que nós vamos ter lá naquelas vias, né? O projeto de terraplenagem, o que ele faz? Ele coloca massa no bolo, entendeu? Então a gente tem uma forma ali, que seria o que o geométrico quis nos informar, e a gente coloca a massa lá dentro, a gente coloca o solo. Então esse trabalho, essa brincadeira de movimentação das terras dentro de uma obra de infraestrutura é o que a terraplenagem vai fazer, né? É importante a gente pensar que na terraplenagem de loteamentos, a gente não pode considerar somente a via, somente as ruas. Deixa eu só ligar o ar aqui porque está quente. Então nós temos um loteamento, ele é composto, né? Deixa eu pegar a minha caneta. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Se nós pensarmos num loteamento, né? Nós temos lá diversas vias, ok? Faz de conta que isso aqui é uma via de um loteamento, tá, gente? Bem simples aqui, só para poder exemplificar. Então, nós temos as vias dos loteamentos, mas nós não podemos pensar somente nas vias. Quando nós estamos trabalhando com o loteamento, muitas vezes
nós precisamos pensar também nas quadras, que são os lotes, né, onde nós iremos aí propriamente construir as nossas unidades. Então, um projeto de terraplenagem de um loteamento, ele já tem uma primeira diferenciação nesse quesito, quando comparado com, por exemplo, rodovias ou com sistemas viários isolados, que a gente precisa sim se preocupar com o interior das quadras. Mesmo que muitas vezes você não faça propriamente uma terraplenagem lá, você deixa o loteamento com as suas quadras no terreno natural, o projetista de terraplenagem precisa ter um olhar para essas quadras, né? Porque às vezes você precisa de material de empréstimo, então compensa você fazer um tratamento naquela quadra, retirar o material de lá para poder colocar numa via. Então, já comentei isso aqui com vocês, né, em outras aulas. O projeto de infraestrutura, obviamente, ele é totalmente dependente das características do terreno em que ele está sendo implantado, né? Então, cada projeto é único. A gente aprende a desenvolver projetos de infraestrutura, mas a gente precisa ter em mente que cada projeto é único. Então, você precisa avaliar o que vai acontecer no interior dessas quadras quando você vai fazer um projeto de terraplenagem. Tá? Então, o início de um projeto de terraplenagem, ele vai acontecer lá no geométrico vertical. Porque quando estudamos, né, o grade das vias, a gente já está estudando o que vai acontecer com essa movimentação de terra. Então vejam aqui nessas duas imagens aqui, né? A gente pegou na internet mesmo. A gente tem lá uma escavadeira que está fazendo a escavação desse material, colocando esse material num caminhão, e esse caminhão está levando esse material para algum lugar. Pode ser dentro da própria obra. Às vezes você tira material de um lugar e leva para outro. Às vezes não. Às vezes você tira material de um lugar e leva para fora da sua área. Então existem algumas possibilidades de operações que nós desenvolvemos dentro dos serviços de terraplenagem, né? De um loteamento ou de um sistema viário urbano, por exemplo. E quais são essas operações que nós desenvolvemos num serviço de terraplenagem? Isso pode sofrer algumas variações, tá, pessoal? Dependendo, como eu disse, né? Obra de infraestrutura é uma obra particular, cada uma tem uma característica, tá? A gente sabe quais são os serviços principais que são desenvolvidos dentro de uma obra de terraplenagem, mas eles sofrem variações. Às vezes você tem obras que você só vai fazer aterro. Vou explicar já o que é isso. Às vezes você tem obras que você só vai fazer cortes, então depende muito. Mas, em linhas gerais, quais são as operações envolvidas nesses serviços de terraplenagem, né? Tanto para loteamentos ou para condomínios? O primeiro que nós precisamos pensar é a limpeza e destocamento, pessoal. Lembrem-se que nós vamos executar o nosso loteamento ou o nosso condomínio em um terreno. Esse terreno está lá, existente, do jeito que veio da natureza. Antes da gente fazer qualquer intervenção, nós precisamos limpar aquela área. Então, nós precisamos fazer a supressão vegetal, que nós chamamos, né? A gente vai raspar aquela área e tirar uma espessura de camada, normalmente em torno de 20 centímetros, que seria a camada daquele material natural que está ali. Pode ser um gramado, pode ser um resto de alguma plantação, se você estiver fazendo uma área em uma fazenda, depende. Cada característica é uma. Se você está numa região de mata, por exemplo, você precisa fazer os serviços de destocamento, que é, além de você cortar as árvores, você retirar o toco mesmo, né? Retirar a raiz, né? O próprio nome já diz destocamento. Então nós precisamos primeiro fazer aquele serviço de preparação da área. A gente vai retirar aquela camada de material orgânico que nós falamos, né? Quando a gente, nessas aulas a gente não consegue, mas os meus cursos eu falo bastante sobre isso, a terraplenagem ela está muito ligada com a geotecnia, né? Que é uma ciência que vai estudar os comportamentos do solo. Lembre-se que a terraplenagem a gente está mexendo com terra. Então eu preciso entender as características dessa terra para poder mexer com ela, né? Então a gente precisa retirar essa camada de material orgânico, tá? Então os primeiros serviços a gente vai fazer a limpeza do terreno, o destocamento e a escavação na obra.
é o que nós chamamos aí vulgarmente de corte. Então, se você tem um terreno na cota 10 e o seu projeto foi pensado na cota 8, você precisa cortar 2 metros de material. Então, essa é a primeira operação que a gente vai fazer na obra. Limpeza e corte. Se eu corto o material, o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar esse material dentro de um determinado caminhão, por exemplo, e fazer o transporte deste caminhão. Então, eu já fiz 3 operações, né? Fiz o corte, fiz a carga e fiz o transporte. Esse transporte, ele pode ocorrer dentro da obra ou fora da obra. Ah, Gustavo, não entendi. Calma. Se você precisa tirar solo de um lugar dentro da sua obra e levar para outro dentro da sua obra também, esse transporte vai acontecer dentro do seu terreno. O caminhão vai caminhar lá dentro do seu terreno. Agora, muitas vezes, você faz a sua obra de terraplenagem e sobra terra. Essa sobra, o que você tem que fazer? Levar para fora. É o famoso bota fora que a gente fala, né? Então, você transportou o material, então você está com o seu caminhão lá cheio de solo, você precisa descarregar esse material em algum lugar. Aí a gente já vem com outra operação, que é a descarga. Você vai pegar o caminhão lá, basculou, jogou a terra naquele determinado lugar. O que você vai ter ali? Um monte de terra. Perfeito? Próxima operação, espalhar essa terra. Você pega aquele monte de terra gigante, você espalha aquela terra de uma forma nivelada no terreno que você está trabalhando. E por último, vai entrar um serviço, um dos mais importantes na terraplenagem, que é a famosa compactação. Que é quando a gente... só que daria uma aula só sobre esse assunto, tá, gente? É quando a gente aplica uma energia, uma carga sobre uma camada de solo, de forma que ele se compacte e fique mais rígido, vamos dizer assim. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, essas são as operações principais envolvidas num serviço de terraplenagem. Então, a gente tem os serviços de escavação. Dentro do serviço de escavação, você pode ter várias situações, concordam? Pensam comigo. Você pode ter um lugar que tem rocha, por exemplo. Como é que você vai tirar aquela rocha de lá? O seu maquinário consegue escavar aquela rocha? Às vezes não. Às vezes você precisa fazer serviço de desmonte de rocha, que é utilizar, tem várias técnicas, né? Mas seria aí utilizar dinamites, por exemplo, para você poder tirar aquelas rochas. Muitas vezes você tem um solo que nós chamamos de solo mole, que é um solo que tem baixa capacidade, então você precisa retirar, tá? Então tem vários serviços. E os serviços de aterro e compactação, lembre-se que eu disse, serviço de aterro é quando você precisa aterrar alguma região, colocar material ali. Então ele é dividido basicamente em 4 etapas. A gente espalha aquele solo na nossa área, espalhamos o solo, vem com o nosso rolo compactador, compacto aquele solo naquela área. Depois eu vou fazer um que nós chamamos de controle tecnológico, que é um controle para a gente poder saber se aquela camada foi compactada de forma correta, de acordo com a norma, tá? E aí a gente libera e segue. Então, esses são os serviços básicos que nós temos dentro de obras de terraplenagem. Importante você ter esse conhecimento, né? E aí, pessoal, seguindo aqui os nossos slides, uma parte importante da terraplenagem é o que nós chamamos de cálculo de volume. O que eu quero que vocês raciocinem comigo aqui o que é isso? Como isso vai ser feito? Existem várias formas, tudo bem? Você pode calcular esses volumes de terra basicamente de 2 formas. A gente vai falar depois sobre a parte de modelagem, mas o que eu quero explicar para vocês aqui? Lembra na aula anterior, nós falamos a respeito dos perfis, né, que eram cortes realizados longitudinalmente a um eixo de uma rua. Então eu fiz um corte ao longo de um eixo. Se eu faço cortes no outro sentido, eu estou fazendo o que nós chamamos de seções transversais. Que, por exemplo, se você olhar nesse desenho aqui, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Cadê você? Aqui. Este desenho, deixa eu só minimizar uma coisa aqui. Ah, perfeito, agora apareceu para mim. Este desenho aqui, pessoal, que está em cinza, é uma seção de uma rua. Conseguem enxergar isso?
ela está em 3D, né? Está um pouquinho deslocada. Então vamos supor que você tem uma rua que você precisa calcular o volume de terra que vai ter nela aí. Então é isso que a terraplenagem vai nos fazer. Então se você tem um terreno natural numa determinada altura e você fez o projeto da sua rua numa outra altura mais baixa, por exemplo, a diferença entre essas duas alturas multiplicada pela extensão dessa coisa toda, você vai começar a calcular esses volumes. Então, uma das formas que nós utilizamos na terraplenagem para calcular volumes é essa metodologia de cálculo que nós chamamos de semidistância. Qual que é o raciocínio? Pensem comigo aqui, pessoal, vamos fazer um raciocínio, tá? Nessa imagem aqui da direita, talvez fique um pouco mais fácil compreender. Vejam que nós temos aqui essa área denominada área 5, perfeito? Temos ela toda achurada aqui. Vocês concordam que eu consigo calcular uma área facilmente aqui? Eu vou pegar ali base vezes altura, blá, blá, blá. Calculei essa área. Se você fizer um corte neste negócio e a próxima seção tiver a mesma área, se a área 5 for igual à área 4, ó, vamos supor aqui que nós temos a área 4 aqui, tá? Vocês conseguem compreender que se eu pegar a área 5 e multiplicar pela distância entre essas duas seções, eu vou ter o volume que está sendo ocupado neste espaço aqui, ó. Neste espaço, faz um paralelo, eu estou aqui com o controle remoto do meu ar-condicionado, ok? Se você olhar aqui neste ponto dele, ó, se na outra extremidade dele, esquece que ele tem esse rebaixo, ok? Se na outra extremidade dele ele tiver a mesma área, vocês conseguem concordar que se eu pegar esta área, multiplicar por esta extensão, eu vou ter o volume desse controle remoto? É exatamente o mesmo raciocínio que nós vamos fazer na terraplenagem. O que acontece de diferente? As seções não são iguais, pessoal, porque o terreno natural dificilmente vai ser igual, vai ser em nível. Tanto o terreno natural quanto o nosso projeto. Então imagina que você tem um projeto assim e um terreno assim, no outro sentido. Se você fizer um corte aqui, você tem uma determinada área. Se você fizer um corte nesse outro lado, você vai ter outra área. Então você não pode pegar uma área e multiplicar pela extensão. Você estaria considerando que a sua área está toda na mesma cota. Conseguem entender isso? Se tiverem dúvida depois, gente, deixa aí na descrição que eu vou ter o maior prazer em tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, como que é a metodologia de cálculo de volumes aqui? A gente faz uma seção média. A gente pega a área de um determinado ponto, soma com a área de outro ponto e divide por 2. Aí você pega uma média dessa área e multiplica pela extensão. É o que a gente está fazendo nesse desenho da esquerda, ó. Nós temos uma área 1 que é diferente aqui da área 2. Concordam? A área 1 é maior que a área 2, dá para ver nitidamente, né? Então, se eu pegar a área 1 e multiplicar pelo L, eu vou ter um volume errado. Como se aqui na frente nós tivéssemos uma área bem grandona. Então, qual que é a metodologia? Pego a área grandona, somo com a área pequenininha, eu vou ter uma área média, que seria essa que está desenhada aqui no meio. E aí eu multiplico pela distância, pessoal. Então, se eu pegar uma obra de terraplenagem e fatiar essa obra em vários pedacinhos e aplicar essa metodologia, eu consigo saber quanto que eu tenho que colocar de terra nela ou quanto que eu tenho que retirar de terra dessa obra. É dessa forma que a gente calcula os volumes. Aqui, mais por questão de curiosidade, para quem nunca viu, eu tenho uma planilha de cálculo aqui embaixo, onde eu tenho as áreas das seções, ó, áreas das seções, a distância média, tá vendo? Ó? Lembra que na aula passada falamos sobre estaqueamento? Estaqueamento era a cada quantos metros? Não dá para ouvir vocês, infelizmente. Mas o estaqueamento, eu sei que você acertou aí, ó, ele era a cada 20 metros, certo? 20 dividido por 2, metade é 10. Então, o que a nossa planilha vai fazer aqui? Primeira área mais a segunda área vezes 10. E aí vai calculando esse volume.
E aí a gente vai calculando esse volume em vários pedacinhos e chega a um volume total. Tudo bem? Então aqui, veja bem, esse desenho aqui, ó. Nós temos essa seção, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, como se fosse uma via, né? Então, conforme você vai fazendo isso no seu projeto de terraplenagem, você vai calculando seus volumes. Isso é o que nós fazemos no projeto de terraplenagem. Nós estudamos o geométrico vertical, que são os nossos perfis, estudamos as seções, que é quando a gente para no eixo e olha para os lados, e depois calculamos o volume. Esse é o nosso objetivo principal num projeto de terraplenagem, tudo bem? Outra coisa que eu achei importante trazer aqui para vocês, deixa eu ver, estamos com 26 minutos, mais ou menos, 20 e poucos minutos, tá bom, 25 minutos, beleza. Nos projetos de terraplenagem, nós temos um item muito importante que nós chamamos de notas de serviço. O que é isso, gente? Notas de serviço são as indicações de afastamento de um determinado ponto para o meu eixo e a cota daquele ponto. Para que ele serve, né? Para que serve essa informação de nota de serviço? Essa informação serve para a execução da sua obra. Então, se você tem um eixo de uma via e você tem o bordo de uma via aqui, se eu falar para vocês que essa via tem 5 metros, ou seja, 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro. Quando eu fizer uma seção nessa rua, que é um corte transversal a ela, a minha nota de serviço vai ser indicar para você qual que é a cota neste ponto que está a 2,5 metros para a esquerda. Depois, neste outro ponto, que está a 2,5 metros para a direita. Então, as informações de notas de serviço, elas são extremamente importantes no projeto de terraplenagem. Eu pego muito projeto aqui no escritório para analisar que não tem isso. Que esse é um tipo de serviço que eu faço também, pessoal, que é análise de projeto. Às vezes nós temos clientes que contratam projetistas que ainda não estão preparados para desenvolver determinado tipo de projeto. Eles pegam esse projeto e mandam para mim para que eu faça uma análise e solte um relatório de análise, né? Então eu já vi muito projeto que não faz as notas de serviço na terraplenagem e elas são muito importantes, pessoal. Vejam esse exemplo que eu estou dando para vocês aí na nossa estaca 5, por exemplo. Deixa eu minimizar aqui. Nós temos aqui a nossa estaca 5, então o ponto que está no eixo, ele tem um afastamento de 0, é 0. Meu ponto está no eixo, ele é 0. E aí ele tem uma determinada cota, ó, 60,91. Aqui é 60, né? Ali é 60,91. Se eu ando para a esquerda, ó, estou andando 6,50 metros para a esquerda, na cota 60,88. Minha pista está para cá. Está inclinada nesse sentido. Consegue entender isso? É isso que a nota de serviço vai soltar. Todas essas relações de afastamento e cota com relação a quem? Com relação ao seu eixo de locação, pessoal. Esse eixo aqui, ó, é o mesmo eixo que veio do projeto geométrico horizontal, passou pelo geométrico vertical e chegou agora na terraplenagem. Infraestrutura é isso, é sempre baseada num eixo de locação. Tá? Não existe projeto de infraestrutura sem um eixo de locação. É ele que vai dar direcionamento para toda a sua execução de obra. É claro que muitas vezes na obra, o pessoal não vai fazer a locação propriamente do eixo, vai fazer uma locação de um bordo, vai lançar no campo outros elementos físicos, mas tudo vai estar amarrado ao seu eixo de locação. Tá? Muito importante nós termos esse conceito de notas de serviço. Pessoal, aqui eu quero falar um pouquinho algumas coisas bem básicas, tá, pessoal? Caso você que está assistindo aqui o nosso vídeo seja especialista em geotecnia, eu peço licença para você, porque a minha intenção aqui é simplesmente passar um conhecimento básico de geotecnia para as pessoas que estão assistindo. Não sou geotécnico, sou engenheiro civil, mas como atuo com terraplenagem há muito tempo, sou um geotécnico curioso. Acho muito importante a gente ter um conhecimento a respeito de solos, né?
para a gente poder estudar terraplenagem com mais segurança. Precisamos disso. Mas é importante entender, pessoal, que são duas ciências diferentes, tá? Não necessariamente todo projetista de terraplenagem tem que saber tudo de geotecnia. Não é isso. Mas eu defendo que um conhecimento básico de geotecnia nós precisamos sim. Somos projetistas de terraplenagem, estamos mexendo com terraplenagem, precisamos ter um conhecimento básico de geotecnia. Então, o que é a geotecnia, gente? Geotecnia é uma ciência que vai estudar o comportamento dos solos. Tudo bem? Então, para a gente poder entender como funciona esse comportamento do solo, a gente precisa ter em mente do que o solo é formado. Então, o solo, a terra, vamos dizer assim, que você vê aí no seu quintal, ela é formada de 3 componentes principais, tá? O primeiro componente do solo é o ar, ou seja, vazios. Nós temos espaços vazios dentro do solo que nós temos no nosso quintal. Temos. Microscópicos? Sim, mas temos. Nós temos líquidos lá dentro. O solo ele é úmido. Quando você pega um solo que ele é úmido, que você consegue moldar, um solo argiloso, significa que nós temos partículas de água lá dentro, tá? E as partículas sólidas, que seriam os grãos, né? Nós temos essas partículas. Então, todo solo, pessoal, ele é composto por esses 3 componentes, tá? Pode ser que você não tenha um ou outro, tá? Corrigindo aqui o que eu estou dizendo, mas basicamente o comportamento, a formação do solo, ele é feito com essas partículas, né? Principalmente quando a gente pensa na forma microscópica. Então, quando a gente pensa em compactação, né, que eu estava falando lá atrás para vocês, é justamente quando a gente mexe no nosso solo e altera esse arranjo. Então, se nós temos um solo que está assim, fofo, significa que ele está cheio de vazios ali. A partir do momento que você compactou, o que acontece com esses vazios? Eles vão sumindo, aqueles sólidos vão se encaixando um no outro, e a água que está lá dentro, ela tem uma quantidade de água que nós chamamos de umidade ótima, que seria uma umidade que serve para que essas partículas de sólido se encaixem com perfeição. Então você pega um grãozinho de areia, encaixa ele em um, encaixa ele em outro. Aquela água que tem em volta daquela partícula, ela serve como um lubrificante para que essas partículas se encaixem. Isso é o que nós chamamos de umidade ótima. Então, quando você está compactando o seu solo de terraplenagem, você tem uma quantidade de água ali, ok? Essa quantidade de água, ela não pode ser nem muito nem pouco. Se ela for muito, você vai ter os seus vazios ocupados por água e o seu solo não vai ficar compacto, né? Se ela for muito pouca, o seu solo não vai conseguir se encaixar. Conseguem entender essa loucura? As partículas não vão se encaixar uma na outra e você não vai chegar no que nós chamamos de grau de compactação. Olha quanto conhecimento estou passando aqui. O grau de compactação é o quanto aquele material está compactado na sua possibilidade melhor possível. Porque todo solo, né, pessoal, você pode ter ele compactado ou não. Você pode ter um solo não compactar, a hora que você pisar em cima, seu pé vai afundar. Agora, se você compactar direitinho na umidade ótima, que seria a quantidade de água ideal para que aquele solo atinja a sua capacidade máxima, aí você vai ter a compactação perfeita. O nosso raciocínio de compactação ele vai nesse sentido, tá? Podemos ter outras aulas no futuro para falar sobre isso, porque é um assunto muito legal e longo também, né? Aqui, pessoal, outro fragmento de informação que eu quero trazer para vocês. A gente não vai se alongar muito, tá? Toda vez que nós fazemos uma obra de terra, nós fazemos essa movimentação de terra de um lugar para o outro, nós criamos os famosos taludes, pessoal. Para quem nunca teve contato com isso, taludes são aqueles planos inclinados, quando você está na estrada, dá para a gente ver bem isso, né? Aquele talude enorme que tem de um lado da estrada, aquele outro que tem do outro lado. Então, é como a gente acomoda o solo para a gente não ter que fazer um muro vertical. Porque um muro vertical ele é de concreto, ele custa caro, custa grana. Então, na terraplenagem, o que a gente faz? Planos inclinados para poder acomodar o solo. Olha esse desenho que eu fiz aqui, ó.
Nós tínhamos um solo aqui, esse solo foi retirado daqui, ou seja, eu fiz um corte naquele material e eu coloquei esse material aqui, ou seja, eu fiz um aterro nessa outra região. Beleza? Já começou a se acostumar aí com os nomes. Quando nós fazemos essa operação na terraplenagem, você consegue compreender comigo que esse talude pode ter infinitas inclinações? Esse talude pode ser assim, 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 assim. Qual que é a inclinação ideal desse talude? Não sei. É aí que entra o que nós chamamos de cálculo de estabilidade de talude. É mais uma atividade que está grudadinha ali na terraplenagem, que poucos profissionais se preocupam com isso, tá? Um cálculo de estabilidade de talude, gente, é um laudo que nós desenvolvemos, um cálculo que nós fazemos com base em ensaios de solo. A gente precisa saber a característica daquele solo. A gente não, porque é o geotécnico que faz isso. Alguns engenheiros civis fazem, eu já fiz, hoje em dia não faço mais, por falta de tempo mesmo. Então a gente vai fazer um cálculo para saber se eu colocar o talude numa inclinação tal, de 1 para 1, ou seja, ando 1 metro, subo 1 metro, 45 graus. Ele tem qual fator de segurança? Se o fator de segurança for menor que 1, ele caiu. 1 seria ele paradinho assim, ó, quietinho, na iminência de cair. Assoprou, ele cai. Então, por norma, nós precisamos de um fator de segurança mais alto. Agora não me recordo de cabeça, 1,5. Fator de segurança, 1,2, acho que depende, né? Tem uma tabelinha lá de acordo com as características da obra. Então, normalmente, nos projetos de terraplenagem, nós utilizamos inclinações padrão para poder facilitar esse estudo inicial. Mas nos meus projetos, por exemplo, eu tenho notas no projeto que eu digo lá, os taludes precisam ter as suas inclinações verificadas por um geotécnico habilitado. Então eu preciso que um profissional ateste para mim, ó Gustavo, esse solo que você está usando aí, você usou uma inclinação de 1 metro, de 1 para 1,5, mas teria que ser 2 para 1, cara. Se você usar essa inclinação aí, o seu talude não vai aguentar, ele vai cair. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa atenção no projeto de terraplenagem. Não é só sair clicando lá no Civil 3D, pegar um resultado e mandar para frente, tá, gente? Uma coisa é um talude de 1 metro de altura, outra coisa é um talude de 40 metros de altura, com bermas, com inclinações diferentes. Ixi, o céu é o limite aí. Aqui, pessoal, a gente tem mais 3 slides, acho que a gente consegue chegar no final disso. Aqui eu quero falar rapidamente, pessoal, sobre a importância de nós fazermos sondagem. Fugir do microfone, né? A importância de nós fazermos sondagens para a terraplenagem. O que é a sondagem, gente? Sondagem são serviços que nós desenvolvemos no terreno para reconhecer as características do subsolo. Então a gente vai colocar lá um equipamento no nosso terreno, pode ser uma sondagem a trado, uma sondagem SPT, pode ser vários tipos de sondagem, dependendo da sua necessidade, e você vai saber quais as características do solo que está lá embaixo da terra. Dá para saber, gente. Você vai saber qual que é a profundidade do lençol. Como assim, Gustavo? A profundidade do lençol? Tá maluco? Do lençol d'água, gente, do nível d'água. Qual que é o nível da água que está? O seu nível está 1 metro para baixo do solo? 2 metros? 5 metros? Então imaginem uma situação que você vai fazer um projeto. Olha só esse desenho que está aí, gente. Esse desenho que está aí na tela para vocês, esse principal. Aqui a gente tem a foto de uns camaradas aí fazendo serviços de sondagem, né? Esse de cima uma sondagem a trado, até 1,5 metro ali para a gente saber. Esse outro de baixo aqui, uma sondagem tipo SPT, em que a gente vai cravar na pancada um equipamento no solo para poder fazer essa coleta desses materiais e saber qual que é a resistência desse solo. A gente vai batendo nele e vai vendo lá os nossos equipamentos descendo. Conforme ele fica mais difícil descer, é porque o solo lá é mais resistente. Mais ou menos isso que nós fazemos. Imagina que nesse desenho aí, nós temos esse tracejadinho, esse gráfico, né, vertical. Ele mostra para nós a resistência do terreno. Então nós começamos aqui com uma resistência de
15, depois a resistência vem para 0, depois ela sobe lá para 30. Então vejam que nós temos um trecho aqui, ó, que o solo apresenta uma resistência super baixa, ó, 2, 3, 2, 1. Por quê? Porque olha o que nós temos aqui, ó, argila mole. Olha que legal, olha que legal. O nosso boletim de sondagem descreve para nós ali todas as características do material que está embaixo do solo. Então imagina que o seu projeto de terraplenagem, você está fazendo um corte nele, tudo bem? Esse corte tem 6 metros de profundidade. Olha lá o terreno, como ele está se comportando com 6 metros de profundidade. É uma argila mole cinza escura, é um solo meia boca. Então você vai fazer o seu corte de terraplenagem e vai apoiar a sua obra num solo meia boca. Entenderam isso, gente? Por que que a gente precisa dar uma olhada na sondagem? A grande questão, muita gente quer olhar a sondagem para saber se não pegou rocha. Opa, se tem rocha lá, como que eu vou executar minha rede? O trecho tem rocha. Às vezes não é só isso não, gente. Às vezes é um nível d'água que está muito alto. Olha aqui o nível d'água onde está, ó. Com 1,5 metro já tem água. Olha que beleza, faz um furo lá, já vai sair água. Pô, mas o meu projeto de terraplenagem está pedindo para eu fazer uma escavação de 4 metros de altura. O que vai acontecer? Durante a sua escavação vai sair água para todo lado. Você vai ter que fazer rebaixamento, é um pepino. Então entendam a importância de ter sondagens para a gente poder fazer o projeto de terraplenagem. Todo projeto tem? Não. Em 20 anos fazendo projeto, é difícil os contratantes que dão importância para fazer a sondagem, tá? E aí, com relação às sondagens, a essa importância, eu coloquei ali uma matriz de custo-benefício. Deixa eu ver, parece que ela está cortando um pedaço. Não, deixa eu ver. Puxei mais para cá. Deixa eu diminuir esse troço, gente. Essa matriz... deixa eu ver se eu consigo limpar isso aqui. Me empolguei nas anotações. Essa matriz ela é muito simples, mas eu gosto sempre de apresentar ela nas minhas aulas para que vocês pensem um pouquinho, né? Então ela tem ali no eixo Y o que nós representamos como custo, beleza? Temos aqui o custo e aqui na frente nós temos o benefício. Então olha que interessante. Se você tem uma situação que tem um custo baixo e um benefício baixo, ou seja, não custa nada, mas também não me traz melhoria. Então você vai fazer isso quando der. Quando der eu faço. Beleza. Se o meu custo é alto, custa caro, mas o meu benefício é baixo, ignora, não vou fazer esse troço. Nem a pau. Custa uma grana lascada e o meu benefício é baixo, não vou fazer. Agora, a grande questão é daqui para cá, ó. Quando você tem um alto benefício, tá? Quando você tem um alto benefício e um baixo custo, o que você tem que fazer? Fazer já, meu. A melhoria é ótima, o custo é baixo, vamos fazer. Se você tem um custo alto e um benefício alto, aí você vai se programar para fazer. Você precisa fazer. Em algum momento você vai ter que fazer. A sondagem, gente, em uma obra de infraestrutura, seguramente ela está neste quadrante aqui, ó. Ela vai te trazer um benefício gigante e tem um custo extremamente baixo, obviamente, quando comparada aos valores de uma obra de infraestrutura, tá, gente? Sondagem é caro, não tem ideia quanto que está um metro linear de sondagem, R$40, R$45, não sei. Cada furo de sondagem vai acabar fazendo 30 metros, você vai gastar aí, sei lá, 2 mil, 3 mil por furo, mais mobilização, sei lá, não faço ideia, tá, pessoal? Quem souber também pode deixar aí nos comentários. Então, eu gosto de apresentar essa matriz de custo-benefício porque, gente, o benefício que uma sondagem pode trazer para a sua obra de terraplenagem é gigantesco. Você pode prever esses problemas lá na frente, né? A sondagem, gente, é o exame que o médico pede. Quando você vai no médico lá, antes dele te remediar, ele vai te pedir um monte de exame, não vai? Na engenharia, a gente precisa de ensaios. Precisa fazer a sondagem para você poder saber a profundidade que você vai colocar o seu material. Tem gente que faz a sondagem depois, lá na frente. Aí o que acontece? Você tem que ficar revisando o projeto tudo de novo. Será que valeu a pena esperar o custo que você vai ter? Então, assim, gosto de apresentar esse slide para vocês pensarem, tá? Pessoal, vamos seguir aqui para os nossos 2 últimos slides, tá?
Lembra que eu falei lá sobre as seções transversais para a gente poder fazer o cálculo de volumes? Atualmente, nós temos uma outra forma de calcular esse volume, que é criando as modelagens 3D. Nós pegamos o nosso projeto, ok, de geometria vertical, que nós estudamos no nosso grade, transformamos isso em uma modelagem 3D. Lembra lá na aula de topografia que nós fizemos uma modelagem da topografia? Tá embaixo na descrição. Se você perdeu a aula, já clica lá que você vai gostar bastante. Quando a gente cria uma modelagem, como que eu explico isso para os meus alunos? É como se você pegasse um lençol gigantesco, um grande edredom enorme, e colocasse por cima da sua obra, criando uma forma de você representar todas as variações em 3 dimensões que nós temos e conseguir visualizar isso. Então, a modelagem da terraplenagem é a mesma coisa. Nós pegamos um grande lençol e jogamos ele por cima do nosso projeto. E aí o que acontece? Você vai ter 2 modelagens. Você vai ter a modelagem 3D do seu terreno e você vai ter a modelagem 3D do seu projeto. Conseguem entender isso? Vou pegar um papel aqui para ficar mais fácil a gente exemplificar. Se a gente tivesse ao vivo, gente, era muito mais legal, né? Mas estamos aqui à distância. Então imagina que você tem aqui a sua modelagem do seu terreno, beleza? E aqui você tem a modelagem do seu projeto. É isso que nós fazemos. Quando você faz a diferença de uma modelagem para a outra, você calcula o quê? O volume de terraplenagem. Olha que legal. Isso o software vai fazer para nós, gente. Então, hoje em dia, já é uma realidade a criação dessas modelagens, né? E é o primeiro passo para a gente pensar no BIM, o famoso BIM. Sabe o que é BIM? Pesquise sobre o BIM, o nosso amigo BIM. Então, a gente cria uma modelagem 3D de uma obra de terraplenagem pensando em vários benefícios. Qualquer ponto do terreno que você clicar, você vai ter uma cota, por exemplo. Você vai ter a informação deste ponto, né? Se você fizer uma superfície menos a outra, você vai ter o volume de terraplenagem. E outra coisa muito interessante que nós conseguimos fazer é isso aqui que nós chamamos de planta de mancha, pessoal. Essa planta de mancha é sensacional. Ela serve para mostrar para a gente as regiões que nós estamos cortando e as regiões que nós estamos aterrando em uma obra. Porque é muito simples para o programa, gente. Ele pega uma modelagem, coloca em cima da outra e na diferença entre essas modelagens ele pinta com uma determinada cor. Se a diferença for de 1 metro, ele vai pintar de azul claro. Se a diferença for de 2 metros, ele vai pintar um azul um pouquinho mais escuro. E assim por diante. Obviamente que nós, projetistas, que definimos isso, né? Quais são as cores que nós queremos pintar, né? Isso, o Civil 3D, lembra que falamos na primeira aula lá? O Civil 3D trabalha com template, essas configurações nós setamos. Então, entre vários outros benefícios que as modelagens trazem, a criação da planta de mancha e o cálculo de volume é sensacional, gente. Vai ajudar muito vocês na elaboração de projetos de terraplenagem, tá? Deixa eu só avançar aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai para a próxima aula, gente. Não tem jeito, nossa aula aqui já está batendo 40 e pancada de minutos. Foi uma aula muito legal, acho que é muito importante eu trazer esses conceitos mais teóricos de terraplenagem. Quem me conhece sabe que as minhas aulas não é aquele esquema de ir para frente do Civil 3D e sair clicando loucamente. E eu já deixo aqui o convite para você acompanhar a nossa próxima aula, porque na próxima aula a gente vai direto para o Civil 3D sim. A gente vai pegar e vai começar a estudar esses grades, vamos começar a fazer uma modelagem 3D aí de uma terraplenagem, para você poder entender como que a gente chega nesse resultado final, que é a nossa planta de mancha, o nosso cálculo de volume, tudo mais, beleza? Então, se você gostou de mais uma aula nossa aqui no nosso canal, deixa seu like aí. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações,
Manda para os seus amigos, para os seus conhecidos e procure saber um pouco mais a respeito dos nossos cursos, legal? Nós temos aí, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Nós temos o ProGBase, que é um curso bem indicado para quem está começando na área de infraestrutura, onde eu trago alguns conhecimentos básicos que vão ser completados por essas lives que nós estamos fazendo aqui. Também vai te ajudar bastante, pode ter certeza nisso. Nós temos o ProGTerra, que é um curso de geometria e terraplenagem. Esse é o queridinho do pessoal aí. Já estamos com mais de 400 alunos hoje. É um curso em que a gente vê toda essa parte teórica de geometria e terraplenagem, que é muito mais do que eu passei aqui para vocês, podem ter certeza. Depois a gente vai para a tela do Civil 3D para fazer uma modelagem de um loteamento. E nós temos o ProGDrain também, que é um curso de elaboração de projetos de drenagem urbana. É muito legal. Daqui umas 4, 5 aulas a gente vai começar a falar um pouquinho de drenagem também. Então, legal? Não esquece aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Te espero na próxima aula. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um abraço, até mais. Fui.